Deus abençoe sua casa também. Deixa eu explicar aqui o que ele falou, né? Não fica chato, né? Quando eu me casei com o pastor Edson, a maioria que sabe, né? Eu era cristã, mas ficava com um pé no mundo e outro na igreja, né? Então eu ia, bagunçava mesmo, né? Pertencia a uma turma mesmo da pesada, né? Então, mas no dia da Santa Ceia eu estava lá, de vestidinho, tomando Santa Ceia. Por quê? Porque é como o pastor explicou. A liderança nem sabia que eu era ovelha deles. Era uma igreja muito grande, né? Então eu estava lá, crente que estava abafando e servindo ao Senhor. E não estava, né? Porque não havia mesmo o apacentar de perto da liderança, né? Não, a gente também não pode jogar a culpa, né? Toda no outro, né? Mas não havia, então isso colabora, né? Essa não proximidade de pastor e ovelha colabora muito para que a ovelha venha na igreja, mas tenha um pé lá fora, né? Colabora também o fato de na igreja onde eu nasci não havia EBD, né? Só ficava com as palavras dos cultos, né? Obrigada, querida. Não havia EBD. Então, a falta do estudo da palavra de Deus colabora muito para que a ovelha fique com um pé na igreja e outro lá fora, né? Então, nós dois aprontávamos muito mesmo fora no mundo, né? Mas tem uma diferença. Nós não tivemos, né, um namoro cristão. Evidentemente que não, né? O que a gente aprontava lá fora com a turma é uma coisa, é uma barbaridade, né? Então, a gente não ia só em festinha, em casa de família, igual o pastor aqui, né? O pastor Marco Aurélio. A gente andava em cada bocada mesmo, né? Era coisa de ter que sair correndo da polícia, correndo de bandido, correndo de outra gangue, batendo, apanhando. Era assim a vida da gente, né? Mas assim que eu casei, né? No dia do meu casamento, o Senhor falou comigo. E me fez entender mesmo, agora você vai ter que ajoelhar para que o seu casamento seja uma bênção. Para que eu entre nesse casamento, nesse relacionamento. E naquele dia, a partir daquele dia, eu dobrava o meu joelho, comecei a buscar o Senhor, pedi perdão ao Senhor e falei, não, agora eu vou batalhar a salvação do meu marido. E a partir daquele dia, eu não desisti até que ele se converteu. A partir daquele dia, eu virei mesmo, né? Eu me converti mesmo. Eu fui, a partir daquele dia, uma serva do Deus Altíssimo. Busquei por ele, busquei pela minha casa e o Senhor me deu vitória. Nós nunca falamos um para o outro, não, agora chega, não quero mais, vai embora. Nunca, pelo contrário. E já falei isso aqui também. A gente tem diferenças, é lógico, todo casal normal na face da terra faz bico um com o outro de vez em quando. Mas a gente briga, a gente, né, tem essas coisinhas, essas picuinhas de brigar um com o outro, mas nós nunca dormimos separados um do outro porque estava brigado por nada disso. Entendeu? Então, nós nunca nos separamos mesmo e nunca pensamos nessa possibilidade. Porque a partir do dia que o Senhor falou comigo, eu busquei a presença de Deus e busquei a salvação do meu marido. E graças a Deus, a minha filha, hoje já está com 29 anos, né, 28 anos, ela nasceu e foi criada num lar evangélico. Amém? Então, todo dia é tempo de recomeçar, de apagar o passado e começar de novo com Cristo. Amém? Graças a Deus. O tema de hoje, desse mês, é enfrentando desafios, né? E como o pastor Marco Aurélio sempre ensina para a gente, né? A gente tem que pregar aquilo que a gente vive, né? E eu estou enfrentando aí um desafio na área da saúde, né? Me pegou um pouco de surpresa, né? Mas o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem mostrado a vitória.
e eu ainda tenho muitos exames por fazer, mas hoje eu recebi parte deles e graças a Deus os resultados vieram satisfatórios para a honra e glória do Senhor. Então faltam alguns exames ainda, mas eu já estou profetizando e louvando a Deus pela vitória, né, em nome de Jesus. E eu sei que tem muita gente aqui que está orando por mim, continue, não desista de mim, em nome de Jesus, viu? E o Senhor tem falado, né, através, quando vem esses temas assim, né, eu estive pensando hoje, né, falei, por que não vem um tema assim, né? Vamos nos alegrar, né, o mês inteiro, né, vamos temas que vêm assim, são temas fortes, né? Então, vencendo desafios. E quando o Senhor, Ele dá um tema para a igreja, você pode notar, naquele mês, você fica esperto, porque aquele tema vai estar na tua vida, o Senhor vai estar te preparando com aquele tema, né? Enfrentando desafios é o tema deste mês, né? Então, aí eu fiquei buscando do Senhor, o que eu vou falar para o povo, né? Mas também o que o Senhor quer falar para mim? Abençoa o povo, mas me abençoa também, né, Senhor? Então, o Senhor me deu a palavra em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Olha que coisa linda, eu estou muito feliz com esta palavra. O Senhor falou comigo e fala contigo nesta noite. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Como é que a gente faz para superar os desafios, para vencer os desafios do dia a dia, aqueles desafios pequenos, aqueles desafios médios, aqueles desafios grandes que aparecem na nossa vida? O Senhor aqui nos dá a receita, né? Ele deu a receita do óleo da unção, agora Ele dá a receita para a gente vencer os desafios. E eu estou firmada nesta palavra em nome de Jesus e gostaria que você também ficasse firmado nesta palavra em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai, estai firmes na fé. Olha Hebreus 11, 1 que o pastor leu aqui. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Olha que coisa bonita, né? Para nós vencermos os desafios, né? Para nós superarmos os desafios da nossa vida, né? O Senhor está dizendo, Ele está nos dando 4 verbos aqui, que estão aqui no imperativo, ou seja, vigiai, estai, portai-vos, fortalecei-vos. Isso é uma ordem de Deus. Deus quer que você obedeça, a ordem é para obedecer. E Deus está falando, eu sei o que você está passando, mas olha aqui, vigiai. Olha aqui, estai firmes na fé. Olha aqui, portai-vos varonilmente. Olha aqui, fortalecei-vos. É isso que o Senhor está dizendo para você nesta noite. É assim, dessa maneira, se comportando desta maneira, crendo desta maneira, que você vai superar essa situação. Amém? E o Senhor diz aqui, né? Antes eu queria pedir para o Felipe, põe para mim, filhinho, um negocinho aqui. A ilustraçãozinha, né? Essa ilustração aqui foi no domingo, acho que tem que ficar para cá, né? Foi no domingo que na EBD, quem veio aqui viu, né? Então o que é isso aqui? Essa caixinha aqui com essa correinha de couro, essa caixinha também é de couro, chama-se tefilim, né? Está lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 6, do 4 ao 9, onde o Senhor fala: atarás a minha palavra na mão, levarás a minha palavra na testa, né? Então tá aqui, é esse aparelho dentro dessa caixinha, gente, tinha porções da palavra de Deus. E aí o Senhor mandava amarrar no braço esquerdo ali, ó, tá vendo? A caixinha perto do cotovelo. Por que no braço esquerdo? Porque era perto do coração. O Senhor diz para você nesta noite, para vencer esse desafio, você tem que ter a palavra do Senhor no teu coração.
Aí, no braço esquerdo ainda, olha lá, pega a mão toda, vai até, pega o braço todo, o antebraço todo, vai até a mão, porque a atitude, para você tomar uma atitude nessa situação, você precisa da palavra de Deus. Não é da palavra do homem, não é da palavra de vizinhos, você precisa da palavra de Deus. Aí também tem aqui, desse lado aqui, ó, eles colocam essa caixinha aqui, ó, na cabeça dele. Fica um tanto esquisito, né? Mas eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha de mostrar que eles têm a palavra de Deus. Tanto no braço como na cabeça ali. Então, por que na cabeça o tefilim? Por que na cabeça? Porque fica perto do cérebro. E o Senhor quer que a nossa mente esteja cheia da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos orientar. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela opera o milagre. Ela faz o milagre acontecer. E aí, aqui, né, foi uma homenagem ao nosso pastor, porque é um militar, né? E você vê que coisa, né? Mesmo ali, ó, ele fardado, né? Ele está com o tefilim da mão e o tefilim na cabeça, porque ele está fazendo a sua oração. Então, não importa a sua função, não importa a sua profissão, leve a palavra de Deus para o teu trabalho. Leve a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus no teu trabalho também. E tem um segredo aqui também, né? Primeiro, eles têm que colocar o tefilim no braço esquerdo. Primeiro no braço. Primeiro ele coloca no braço. E só depois ele coloca o da cabeça. Por quê? Porque eles entendem que primeiro você obedece a palavra sem questionar. E depois que você obedeceu, aí sim, você vai se aprofundar nela e aprender por que Deus falou daquela maneira com você. Aí você vai na palavra e vê, mas por que Deus quer que eu vigie? Por que Deus quer que eu esteja firme? Por que Deus quer que eu me porte varonilmente? Por que Deus quer que eu me fortaleça? Se eu estou me sentindo fraco, se eu estou nessa situação, será que Deus não está vendo? Ele está vendo sim. E é justamente por isso que Ele está te dando as etapas da vitória. É justamente por isso que Ele está falando para você, olha, faça isso. Palavra de Deus no coração, palavra de Deus na mente. Para ela estar na nossa mente, a gente precisa estudar, precisa meditar, precisa buscar. É isso que o Senhor está falando para nós. E aí é o primeiro verbo, né, imperativo, a primeira ordem, vigiai. Aí eu falei, Senhor, né, me leva na referência que o Senhor quer dar para a gente através desta palavra, uma referência sobre vigiar. E o Senhor me levou até o livro de Números, né? Números 13, 23, onde Moisés mandou os 12 espias para a nova terra, para a terra prometida, né? Então ele mandou os 12 espias, e aí o que aconteceu? Josué e Calebe voltou, espiou a terra atentamente, voltou e falou, Moisés, é bênção pura. Né? Vamos que é bênção pura. Já os outros 10 disseram assim, não, olha, tudo bem, pode até ser bênção ter lá, né, os frutos e tudo, mas olha, tem gigante lá. Nós vamos ter que lutar, a gente pode até morrer. Né? Olha a visão de Josué e a visão dos outros 10 espias. Quando o Senhor fala vigiai, um dos significados de vigiar é espiar. Olha só que coisa boa, né? Olha só que coisa linda que o Senhor está falando para a gente. Um dos significados de vigiar é espiar. Como é que você, minha querida, como é que você, meu querido, está espiando essa situação, está observando essa situação? Como que você está vendo essa situação? Você está tendo a visão de Josué e Calebe? Que o Senhor está te provando, mas vai ter vitória? Ou você já acha que está tudo acabado, tudo derrotado, que nada vai dar certo? Lá na terra, um cacho de uva, era 2 homens que precisavam carregar.
Aí a gente fala, como assim, né? Não era terra de gigante? Se a gente fosse dar um cachinho de uva do nosso mesmo, né? Para um gigante, não ia tampar nem o buraquinho do dente dele, não é mesmo? Para gigante tem que ser coisa grande, né? Então aqui tem uma ilustração de 2 homens carregando o cacho de uva que tinha lá, né? Então era muito grande. Aí você fala assim, mas isso não existe, pastora. Não existe uva gigante. Passa para mim, querido. Aqui, ó. No Japão. No Japão, eles cultivam essa uva aqui. Você vê que os japoneses aqui estão tirando foto do cacho de uvas, né? Esse cacho de uva lá no Japão, o gominho da uva é o do tamanho de uma bola de ping-pong. Imagine um cacho de uvas, né? É Deus mostrando para a gente, aquilo lá da Bíblia não é ilusão não, aquilo lá aconteceu mesmo. Precisava 2 homens para carregar um cacho de uva lá. Isso quer dizer o que para a gente? Estamos atravessando por luta, estamos tendo dificuldade? Nós estamos, né? Nós estamos tendo desafios? Nós estamos. Mas a bênção que vem depois disso vai ser muito grande, gente. Para mim e para vocês. A bênção a gente não pode nem imaginar. Né? O desafio existe, mas como a gente viu, o Senhor falou conosco no domingo, através da palavra do irmão Giovanni. Vamos avançar e vamos vencer. Vamos conquistar e vamos usufruir da bênção maior que o Senhor tem para nós. Não adianta ficar parado. E aí diz assim a palavra do Senhor: vigiai e estai firmes na fé. Estar é permanecer firme na fé de Hebreus 1, na fé de Hebreus 11:1, que o pastor leu aqui, aquela fé que você ainda não viu, não está concreta a coisa, você ainda não pegou a coisa, mas você tem a certeza de que Deus está trabalhando para que a tua bênção chegue. E aí o Senhor me levou lá no Salmo 37, que diz assim, não precisa abrir não. Diz assim, confia no Senhor e faz o bem, continua vivendo a tua vida, confiando no Senhor, fazendo a obra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O Senhor está te sustentando durante essa passagem por esse deserto, por esse desafio. Somente creia, confie nele. E diz ainda, deleita-te também no Senhor, alegra-te. Porque se o Senhor te dá esta palavra, se o Senhor te dá a certeza da vitória, então não há motivo para choro, para tristeza. É só confiar, né? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. O que é que você veio desejando no teu coração esta noite? O Senhor diz para você, Ele vai conceder. Mas você tem que conquistar, você tem que crer, você tem que permanecer firme na palavra do Senhor, crendo que Ele é um Deus todo-poderoso, crendo que Ele é um Deus de milagre. Ele pode fazer aquilo que ninguém imagina que Ele possa fazer. E ainda diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Entregar o caminho ao Senhor é deixar que Ele vá à frente. Não é você que vai abrindo o caminho, é Ele que vai na tua frente. E Ele te dá estratégias, como disse, como ele falou usando o irmão Giovanni, Ele te dá estratégias. Ele vai abrindo o caminho, Ele vai falando, é por aqui, por aí não. Olha, faz isso, faz aquilo. Ouça a voz do Senhor. Use o seu tefilim de mão primeiro. Primeiro obedece. Depois você vai buscar na palavra o porquê daquela ordem. E ainda diz assim, o terceiro verbo, portai-vos varonilmente. Olha só, parece coisa de 7 de setembro, né? Varonilmente, né? É corajosamente, né? Então, é essa atitude, é esse o comportamento que o Deus quer de você.
um comportamento de coragem. E a coragem, gente, ela não é ausência total de medo. Não é ausência total de medo. A coragem é quando você tem o medo, vem o medo e você corre para Deus. Isso é ter coragem. E aí o Senhor fala, avança, e você fala, eu vou pela fé, eu avanço. Eu vou pela tua palavra, Senhor. Eu vou pelo teu nome, Jesus. É isso que é ter coragem. Não é você não ter medo de nada nem de ninguém, não é isso. É quando você sentir o medo, você correr para Jesus. Então é esse o tipo de comportamento que Deus quer de nós, nesses desafios que nós temos que superar. Ele quer coragem. Coragem para quê? Coragem para quê? Para obedecer a palavra, para praticar a palavra. Mesmo que as condições estejam contrárias, mesmo que o mundo aí fora esteja dizendo não, mesmo que a gente pareça louco, sabe? Não, você está louco, imagina. Não, mas Deus falou, eu vou fazer. É assim que Deus quer e espera de mim, então é assim que eu vou fazer. Qual está sendo a tua reação, a tua ação, a tua atitude diante do desafio? Qual está sendo? De coragem? De obediência à voz do Senhor? Você está firme na fé? Você está com o coração cheio da palavra de Deus? Porque a boca diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então encha-se de Deus, para que você possa profetizar vitória, profetizar a bênção, né? Porque se o teu coração estiver cheio de amargura, é isso que você vai falar. Se o teu coração estiver cheio de ódio, é isso que você vai falar. E é dessa forma que você vai se comportar. Mas o Senhor diz aqui o contrário, portai-vos varonilmente. E aí ele me fez ir lá em 1 Coríntios 10, 32, que diz assim, portai-vos, olha só o que é portai-vos varonilmente. Olha só, Deus é fantástico, né? Porque a gente pensa, né? Não, isso é 2 mais 2 são 4. E o Senhor nada, pode ser 10, pode ser 100, comigo pode ser até 1000. Porque Ele é Deus. E nós servimos um Deus que age em nosso favor. Então, se você ainda não entendeu isso, entenda nessa noite. Existe um Deus sobre a tua vida. E se você estender a mão para Ele, Ele vai derramar a unção sobre você, a unção de conquista, a unção de vitória, a unção de bênção, a unção de salvação, a unção de libertação, a unção de transformação de vidas. Você não pode, muitas vezes, aliás, você não pode nunca transformar uma pessoa, mas Deus pode. Você não pode nunca tirar uma doença do teu corpo, mas Deus pode. Glória a Deus, e eu recebo isso em nome de Jesus. Você não pode nunca, né, reconciliar a tua família, mas Deus pode, em nome de Jesus, né? Então, lá em Coríntios, ele fala para a gente o que é portai-vos varonilmente. É portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. É assim que você tem que se comportar. Porque se você é servo de Deus, é serva de Deus, se você quer conhecer esse Deus, as tuas atitudes têm que mudar, as suas palavras terão que ser outras. Você tem que se comportar de maneira que você não escandalize as pessoas aí fora. Porque senão, se você se desespera no meio de um desafio, no meio de um problema, se você se descabela, se você fica irado, se você chuta o balde, o que as pessoas aí fora vão falar? Ué, mas não é crente? Mas não diz que o Deus que ela serve é poderoso? Mas não diz que o Deus faz milagre? Então assim eu fico onde eu estou. Então você não pode causar escândalo. Você tem que se portar varonilmente. E não pode não dar escândalo mesmo, no sentido da palavra também.
Sabe aquela pessoa que aí de repente quebra tudo em casa? Aí de repente pega, joga a roupa do outro lá pela janela, sabe? Não pode. Briga alto e não, eu vou te matar, né? Não pode. Você está provocando escândalo. Não é assim que Deus quer. Deus quer que você se porte varonilmente, sem dar escândalo, somente obedecendo a palavra do Senhor. E ele fala, não é para dar escândalo, para dar mau testemunho, para se comportar de uma maneira errada, nem para os de fora, nem para os de dentro também. Porque não adianta nada, você fala lá para o seu vizinho, bonitinho, de Jesus, mas chega aqui na igreja e você começa a murmurar. Ah, não, eu vou largar aquele homem, pastor, não, me segura que eu largo, e não sei o quê. Não pode dar um escândalo, nem fora, ó, você tem que entender bem aqui o recado de Deus, né? Nem lá fora, nem aqui dentro, nem lá fora, né? Em lugar nenhum, né? Então, quer dizer, você tem que mudar a sua maneira de ver esse desafio e a sua maneira de enfrentar esse desafio. Eu não sei como você tem enfrentado esse desafio até aqui, mas daqui para frente você vai ter que mudar. Então, o Senhor não está dando um recado para o outro que não veio hoje. Ele está dando um recado para você que está aqui. Né? Porque se fosse para o outro teria vindo, né? Não é verdade? Então é você que tem que espiar a terra, olhar as coisas boas, bênçãos de Deus que tem nessa terra. É você que tem que se conscientizar de que tem gigante sim para você enfrentar, mas que o Senhor estará contigo, dando a estratégia. E não é de uma hora para outra, né? É no tempo de Deus, como o Senhor tem falado. Esse mês o Senhor tem falado do tempo de Deus, do Kairos de Deus. Não é o tempo do relógio humano, o Cronos, não é. É o tempo de Deus. Muitas vezes você fala, puxa, mas já faz tempo, pastora. Mas hoje o Senhor te fortalece mais, para que você siga um pouco mais. Só que agora você vai com a estratégia de Deus para casa, né? E aí ele ainda diz assim: fortalecei-vos. E aí eu fui buscar referência em 2 Samuel 22, 33, que diz assim: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Olha só o que o Senhor está dizendo para você. Deus é a tua força. A tua força não é médico, a tua força não é advogado, a tua força não é o teu emprego, a tua força não é o teu patrão, a tua força é Deus. É o Senhor Todo-Poderoso. Ele é a tua força. Força contra a mão do Senhor. Ninguém pode derrotar o nosso Deus, né? Ele é a tua fortaleza, a tua força, e Ele perfeitamente, não é de qualquer maneira, não é na meia boca não, Ele perfeitamente desembaraça o teu caminho. Então confia nele, porque Ele vai tirar do teu caminho todo impedimento, Ele vai tirar do teu caminho tudo que não presta, Ele vai tirar do teu caminho tudo aquilo que está te impedindo de avançar. Ele vai livrar o seu caminho. Desembaraçar é tirar o impedimento, tirar a pedra, né? E livrar. É Ele que vai fazer isso. A sua parte é só obedecer. Olha só, você ficou com a melhor parte, que é a mais fácil, obedecer, só isso. A luta é dele, a peleja é dele, então é ele que vai na frente. E aí termina o verso dizendo assim: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então você tem que superar esse desafio com amor. Vai buscar o amor de Deus para te fortalecer, para você superar isso. Vai buscar o amor de Deus para você vencer esse desafio. Vai se fortalecendo.
O amor tudo suporta. Olha só. O Senhor te faz forte nesta noite, para que você suporte um pouco mais, porque a vitória virá com certeza, em nome de Jesus. Não olha não para as dificuldades, como aqueles 10 espias. Olha para a vitória que eu já tenho preparado para você. Amém? Vigia, se fortalece na palavra e tudo que você fizer daqui por diante, faça com amor, mas o amor de Deus no teu coração.